prisão virtual, as esquivas de Geraldo Alckmin, as férias prolongadas de Lula e aquilo que você, cidadão brasileiro, precisa saber sobre as eleições de 2024. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Vem comigo. Imagine aqui a seguinte situação: um réu foragido, condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato de um morador de rua a tiros, procurado há mais de 4 anos pela polícia e pela Interpol. Tem uma audiência marcada, comparece a essa audiência por videochamada e está tudo certo. Isso faz sentido? Não! Pois é, sentido não faz, mas é uma realidade no Brasil. Graças ao entendimento de ministros do Supremo Tribunal Federal ainda no ano passado, um cidadão que foi condenado por ter assassinado um morador de rua em maio de 2019 em Santo André e que foge da polícia já há mais de 4 anos, foi autorizado pela Justiça a participar do próprio júri por videoconferência. A matéria do G1 cita ainda que, apesar do sistema permitir rastreamento do dispositivo usado pelo réu nessa audiência, por regra do judiciário, esse acompanhamento da localização não pode ser feito em tempo real. Ou seja, quando se torna possível saber a localização do foragido, ele já não estará mais no local. Em outras palavras, o cidadão é condenado, tem sua prisão decretada, ele diz muito obrigado e vida que segue. E pior, a matéria ainda mostra que, segundo o Ministério Público, a pena a qual ele foi condenado prescreve em 16 anos. Como ele foi condenado no final de 2023, se ele conseguir permanecer foragido até 2039, ele passará a ser então um homem livre, sem nunca ter cumprido um dia sequer da sua pena em uma prisão. This is Brasil! O segundo assunto desse vídeo é Lula. Você deve lembrar muito bem que ele passou o ano de 2023 inteiro dizendo que Bolsonaro era o homem que não gostava de ninguém. Mentira todo dia, ofensa todo dia, não gostava de mulher, não gostava de trabalhador, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava da floresta amazônica, não gostava de ninguém. Pois é. O Lula foi passar o recesso de fim de ano, junto com sua esposa Janja e mais alguns bem-chegados, em uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro, completamente isolado e inacessível até mesmo para os seus eleitores. A volta, que estava prevista para essa quarta-feira, 3 de janeiro, foi adiada por ele para quinta-feira. E além da regalia de, apesar de ser um funcionário do povo, poder decidir quando volta ao trabalho, Lula ainda publicou uma foto curtindo o mar. Curiosamente, enquanto Lula estava no Rio de Janeiro, Bolsonaro também estava na praia, só que em Alagoas. E aí o homem que, segundo Lula, não gosta de ninguém, protagonizou cenas como essa. Enquanto isso, o homem do povo, desse jeito. O tal fascista, genocida, golpista ou qualquer outro termo pejorativo usado pela esquerda é esse aqui. O defensor do povo e da democracia é esse. E enquanto Lula está de férias, quem ocupa o cargo de presidente da República é o vice, Geraldo Alckmin. Na noite dessa quarta-feira, 3 de janeiro, o seu Geraldo participou ao vivo de um programa da CNN Brasil e mostrou que, apesar de não ser lutador, está com as esquivas em dia. Uma das perguntas que o colocou no canto do ringue foi sobre a possibilidade de ser novamente vice de Lula em 2026. Eu fico com uma dúvida que eu sinto o vice-presidente Alckmin tão absolutamente à vontade no cargo em que está, seja de vice-presidente, seja de ministro, que eu fico pensando aqui, doutor Geraldo, se o presidente daqui a 3 anos lhe convida para repetir essa chapa, é inegável esse convite? Alckmin prontamente escapou, usando a desculpa de que está muito longe ainda. Olha, tem 2 ansiosos na vida, Daniel. Os políticos e os jornalistas, né? Você vê que está muito longe ainda, né? Nós vamos ter esse ano eleição municipal, então tudo tem o seu tempo. O mesmo jornalista seguiu pressionando e encurralou Alckmin em outro canto, perguntando a ele sobre apoiar candidatos adversários aos apoiados por Lula nas eleições municipais de 2024. O senhor e o presidente Lula apoiam candidatos diferentes, né? O presidente apoia Guilherme Boulos, do PSOL, o senhor tem uma correligionária, Tabata Amaral, do PSB, participando também das eleições. O senhor vai subir o palanque ali e pedir voto para ela, não? Mais uma vez, Alckmin escapou do golpe usando a desculpa de que tudo tem seu tempo.
Olha, a convenção partidária é só o ano que vem, este ano, no meio do ano, lá em julho, né? Então, aí que define candidaturas. Vendo que o seu companheiro de programa não conseguiu finalizar o combate, a apresentadora buscou o nocaute, tentando pressionar Alckmin com uma pergunta sobre os constantes ataques feitos por Lula ao presidente do Banco Central, pelo simples fato de que ele havia sido indicado por Bolsonaro. Agora, eu queria lembrar aqui de um erro do próprio presidente Lula, quando no começo do ano que ele brigava muito com o presidente do Banco Central, dizia que o Banco Central ia jogar o país numa recessão, ia ser responsável por um país que ia andar para trás, e no final das contas não aconteceu isso, pelo contrário, né? O seu Geraldo aproveitou que a entrevista já estava próxima do fim e cozinhou os seus adversários, se fazendo de desentendido até que soasse novamente o gongo. Olha, primeiro, eu não sou daqueles que acham que crítica é ofensa. Não, eu acho que é natural. Quem está na vida pública ter que prestar contas. E como o assunto eleições 2024 foi citado na entrevista, eu aproveito esse vídeo aqui para fazer algumas considerações a respeito do pleito eleitoral que está por vir. Tem algumas coisas importantíssimas que você, cidadão brasileiro, independente de qual seja a sua cidade, precisa saber antes de escolher os seus candidatos para as eleições municipais desse ano. Primeiro, como no sistema eleitoral brasileiro, os cargos para o legislativo, que no caso dos municípios são os vereadores, são definidos com base nos votos recebidos pelos partidos e não nos votos recebidos diretamente pelos candidatos, tem algumas estratégias adotadas por candidatos para facilitar a sua eleição. Esse sistema, que teoricamente funcionaria muito bem, porque garantiria que os partidos e as ideologias majoritariamente escolhidas pela população tivessem uma representatividade proporcional em cadeiras nas câmaras, na prática, acaba fazendo com que alguns candidatos se filiem a partidos que lhe favorecerão nos votos por legenda, mesmo que as suas ideologias não sejam correspondentes às ideologias do partido. Por isso, é muito importante que, na hora de escolher o seu candidato ao legislativo, você analise os princípios defendidos pelo candidato especificamente e não considere que, pelo fato de ser filiado a um partido, ele seguirá os mesmos princípios do partido. Segundo ponto, em função do atual cenário político do país, essas serão as eleições municipais mais polarizadas da história. Tanto para os cargos no legislativo quanto para os cargos no executivo, muitos candidatos se apoiarão na popularidade de Bolsonaro ou de Lula para conquistarem votos, mesmo que os seus princípios não sejam os mesmos do ex-presidente ou do atual presidente. Para não cair nessa possível manipulação, procure conhecer melhor cada candidato e, principalmente, procure conhecer o histórico de posicionamentos desses candidatos. Você que é de direita, tenha ciência de que em 2024 muitas pessoas serão candidatas pelo PL para se aproveitarem da popularidade de Bolsonaro, mas que, uma vez eleitas, passarão a mostrar ideais completamente diferentes em suas atitudes, como já vem acontecendo no Congresso Nacional. E o terceiro e último ponto: questione, duvide, pesquise, não acredite cegamente naquilo que os candidatos dizem, verifique as informações, verifique os dados em fontes confiáveis. Lula só tem eleitores ainda porque grande parte da população brasileira não tem o hábito de questionar, de duvidar, de verificar as informações. O Brasil só começará a mudar de fato quando a nossa população se conscientizar que precisa ser mais cética em relação à política. Aliás, eu faço questão que você que acompanha o meu conteúdo aqui também não acredite cegamente naquilo que eu digo. Questione, verifique, pesquise, até porque quanto mais você fizer isso, mais credibilidade eu construo contigo, pois verificando as informações, você perceberá que tudo que eu passo aqui é verdadeiro. Mande esse vídeo para as pessoas mais próximas a você e converse com elas sobre isso. Se cada um de nós começar a fazer a nossa parte a partir de agora em relação a essa conscientização, nós começaremos a traçar um caminho que, apesar de difícil e doloroso, levará à construção de um Brasil melhor e mais justo para os nossos filhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.